Olá, Teacher Silocatelli aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que eu chamo de o quarto degrauzinho na escada rumo à sua fluência no inglês. Vamos falar sobre os modais. Eles são verbos auxiliares. Você conhece o can, could, should, would? Eles também são conhecidos como condicionais, porque eles expressam condições. Eu poderia, eu deveria, eu gostaria. E para usar os modais, nós temos que usar uma regra, que é diferente da regra de todos os verbos e da regra do verbo to be. Então é uma terceira regra. Mas fique tranquilo porque praticamente acaba por aqui a estrutura do inglês. Você tem essas três formas de conjugar os verbos. Todos os verbos, todos, comprar, trabalhar, você vai conjugar de uma forma, que é aquela fórmula secreta que eu falo, já fiz vídeo sobre isso aqui. A segunda regra é a regra que serve só para o verbo to be, ser ou estar. E a terceira regra é o que vai servir aqui para os modais. Eu vou falar sobre alguns aqui neste vídeo. Então, se você já gostou do tema deste vídeo, deixa um like e verifique se você é inscrito neste canal para que você possa receber as notificações das nossas lives quando nós estivermos ao vivo e receber também todas as dicas de inglês que nós mandamos por aqui. Bem, você sabe, o inglês, assim como a matemática, tem sim um começo, uma sequência a ser seguida para que o aprendizado fique mais lógico, mais rápido, mais prazeroso. Imagine se na matemática você fosse aprender uma equação de segundo grau sem aprender a somar, subtrair, multiplicar antes. Ficaria muito complicado, não é mesmo? Assim também o inglês. O primeiro degrau que você precisa dominar de fato é o presente. Você precisa saber usar com consciência don't, doesn't, do, does, para que você possa contar todas as histórias no presente. O segundo degrauzinho que você precisa dominar é o passado, para contar suas histórias do passado, para responder perguntas aí o que aconteceu na sua vida. Então este é o segundo degrau que você precisa de fato dominar. O terceiro é o futuro, afinal de contas você precisa falar dos seus planos, seus compromissos, suas ideias, não é mesmo? E finalmente o quarto degrauzinho, que é o que nós vamos falar hoje neste vídeo, são os modais, são as condicionais. Você vai falar que você poderia, gostaria de fazer algo, você precisa também se expressar nessas formas. Então, isso aqui ainda faz parte do inglês básico. Se você não domina presente, passado, futuro e condicionais, que são os modais, você ainda não tem inglês básico. Então vamos lá, o primeiro verbo modal que você precisa conhecer é o can. Can significa poder. E logo de cara nós vemos aqui uma diferença dos modais. Eu não digo to can para deixá-lo no infinitivo como eu digo to eat, to speak, to be. Eu digo simplesmente can. Eu posso, I can. Você pode, you can. Ele pode, he can. E aqui nós já encontramos também uma diferença com a regra de todos os verbos. As pessoas he, she, it, terceira pessoa no singular, segue a mesma regra. Ou seja, para todas as pessoas, coloca o can que vai dar certo. Tem como ser mais fácil que isso, gente? Nós podemos, we can, eles podem, they can. Pronto, já falamos sobre o can. Uma outra característica de todos os modais é que após o modal, o próximo verbo não precisa carregar aquele to do infinitivo. Por exemplo, lá na regra de todos os verbos, se você quiser falar eu gosto de beber água, você tem que dizer I like to drink water, porque beber é to drink. Eu gosto de falar I like to speak. Agora, usando um modal, o can, no caso, eu posso falar. Você vai dizer I can speak. Mesmo que falar seja to speak, depois de um modal ali você não vai usar esse to. Eu posso ver, I can see, e não I can to see, certo? O segundo modal que eu quero falar com você é o could. O could é o passado do can. Eu pude comprar um carro porque eu tinha dinheiro. I could buy a car because I had money. Da mesma forma, você vai usar o could para todas as pessoas. Você pôde. You could. Eles puderam fazer algo. They could. Ele pôde ir. He could go a algum lugar. Could para todo mundo.
Só que olha essa característica dos modais. Assim como ele expressa ali esse passado, ele também pode expressar uma condicional do futuro. Eu poderia comprar um carro se eu tivesse dinheiro. Eu também vou usar o could. I could buy a car if I had money. Eu poderia se eu tivesse. Ele poderia ir com vocês ao cinema, mas ele não tem tempo. He could go to the movies with you, but he doesn't have time now. Mas aí você me pergunta, mas teacher, será que eu não vou confundir quando é passado, quando essa é condicional do futuro? Não, porque o contexto restante da frase vai estar explicando. Se eu falar, she could go to the movies yesterday. She could go to the movies yesterday. Ela pôde ir ao cinema ontem e não ela poderia ir ao cinema ontem. Então fique tranquilo porque você não vai ter problema com isso. Depois do can, could, o terceiro modal que eu quero te ensinar é o should e ele tem a tradução de deveria. Se eu for te dar um conselho, você deveria estudar inglês. Eu diria you should study English. E da mesma forma nós vamos usar o should para todas as pessoas. Eles deveriam comprar um carro. They should buy a car, ok? Então você viu can, poder, o could, eu pude, eu poderia, should, eu deveria. Mas como o inglês é tão bonzinho, ao invés de ficar inventando uma palavrinha para cada um, poder, poderia, comprar, compraria, dever, deveria, ao invés de inventar uma palavrinha nova para cada verbo, deixa só o could, should. E para todo o resto dos verbos, nós vamos fazer um coringa, que se nós colocarmos este coringa antes dos verbos, todos os verbos vão ficar com essa condicional, esse iria. E eles inventaram esse coringa e ele se chama would. Ou seja, se eu colocar esse would antes de qualquer verbo, este verbo vai ficar nessa condicional. Por exemplo, olha só, o presente. Eu vou, I go. Eu iria, I would go. E ele serve também para todas as pessoas da mesma forma. Ela iria, she would go. Nós iríamos, we would go. Eles iriam, they would go. Nem tem graça, né, gente? Inglês é muito fácil. Eu venderia a minha casa. Se eu tivesse vontade, enfim, vamos lá. Eu venderia. I would sell. Eu falaria. I would speak. Eu gostaria. I would like. E este é um dos mais usados, porque nós usamos muito eu gostaria. I would like. Eu gostaria de comprar. I would like to buy. Eu gostaria de beber. I would like to drink. Eu gostaria de comer. I would like to eat. E assim por diante. Não é muito bacana? Bem, falamos aquela hora do should, que é um deveria, dando assim um conselho. Eu preciso te falar de um outro modal que vai trazer essa ideia de dever, mas não só de um conselho, tipo uma obrigação mesmo. Se eu falasse assim pra você, you should study English, você deveria estudar inglês. Mas se eu te falar, you must study English, you must, é tipo, você deve estudar inglês. É quase que um mandamento, entendeu? As mães geralmente falam isso para os filhos, né? You must study now. Você deve estudar agora. Então, o must traz essa ideia de dever, ter a obrigação de fazer algo, ok? E também serve para todas as pessoas. Ela deve ficar aqui. She must stay here. Existem outros modais, entre eles também tem o may e o might, que eu já fiz vídeo e vou deixar aqui na descrição para você se aprofundar neste assunto, ok? Bem, até aqui nós falamos nas formas afirmativas. I can, I could, I should, I would, verbo, e I must. Mas se você quiser falar na forma negativa, aqui vai parecer com a regra do verbo to be. Ao invés de usar don't, doesn't, você vai usar o quê? O not após o verbo. Eu posso, I can. Eu não posso, I cannot. Ou I can't. Eu poderia, I could. Eu não poderia, I could not. Ou couldn't. Eu deveria, I should. Eu não deveria, I should not. Ou shouldn't. Eu falaria, I would speak. Eu não falaria, I would not speak, ou I wouldn't speak. E aqui eu usei o speak com o nosso coringa, o would. Na verdade, gente, o will, que é o auxiliar do futuro, também é um modal, mas não conta pra ninguém, porque quase ninguém sabe disso.
O will deixa as coisas no futuro porque ele tem essa característica dos modais. É como se o would fosse um coringa para deixar os verbos na condicional e o will um coringa para deixar os verbos no futuro certo. Eu irei, I will go. Eu iria, I would go. E se eu quiser falar você deve, you must. Você não deve, you must not. Por exemplo, você não deve fumar no hospital. You must not smoke in the hospital. E já para fazer uma pergunta, a regra dos modais é: coloca o verbo na frente, parecido também com o verbo to be, não é mesmo? Sem o auxiliar do ou does. Você pode, can you, você poderia, could you? E aqui é uma ótima forma para você pedir algo para ser bem educado. Você poderia me ajudar? Could you help me, please? Não esqueça sempre de usar o please, por favor, please. Eu deveria ir com você? Should I go with you? E aqui a gente lembra daquela música, não é mesmo? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Deveria eu ficar ou deveria eu ir? E se eu precisar perguntar, eles devem fazer isso, né? Imagine lá uma obrigação, um pré-requisito para algo. Eles devem fazer isso? Must they do it? Must they do it? Esse do aqui é do verbo fazer, ok? To do. Se você ainda não domina essa história do do, eu vou deixar também aqui na descrição um vídeo falando 6 aplicações do do que você precisa conhecer também. Uau, eu acho que deu para você ter uma boa ideia de como funciona a regra dos modais, o nosso quarto degrauzinho rumo à fluência e o último que você precisa fechar com chave de ouro para dizer que você domina o inglês básico. E se você ainda não domina o presente, passado, futuro e modais e quer a minha ajuda, que tal considerar fazer o meu curso completo? Eu vou ali te dando as peças do quebra-cabeça numa ordem correta, numa ordem perfeita, numa sequência muito rápida e prazerosa, onde você começa a montar, criar suas frases desde a primeira aula. Os meus contatos estão aqui na descrição, será um prazer te ajudar. E me deixe aqui também nos comentários uma frase com um modal destes que nós falamos aqui na aula de hoje. A gente se vê por aí. God bless you so much. See you soon.